Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Primeira coisa que eu noto aqui, e que eu acho que é de extremo conforto para nós, é que essa lista de heróis da fé, ela traz gente que não era perfeita. Prestaram atenção? Noé embriagou-se. Abraão mentiu sobre a mulher dele. Sara riu incrédula quando foi dito que ela teria um filho. Jacó, enganador. Moisés, incrédulo, bateu na rocha quando era para falar. Raabe foi uma prostituta. Sansão era um mulherengo. Davi foi adúltero. Todo esse pessoal está na lista dos heróis da fé. Eles não eram perfeitos. Eles não eram sem defeitos. Ser uma pessoa de fé não significa não ter defeitos, não significa perfeição aqui nesse mundo. A fé em Deus, às vezes ela decai, às vezes ela entra numa crise, às vezes ela vacila e nós vacilamos. Todavia a fé verdadeira, ela não se extingue. Note que estas pessoas, apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, elas permaneceram firmes. Se você olhar a vida dela como um todo, é uma vida de fé. Houve momentos de vacilação em que Abraão mentiu, Moisés foi incrédulo, Davi pecou. Mas o geral da vida destas pessoas é caracterizada pela fé em Deus, pela confiança em Deus. Isso é um conforto para você que diz assim, eu sou tão imperfeito. Como é que eu posso crer? Como é que eu posso me relacionar com esse Deus? A resposta é, olha a lista dos heróis da fé. Você vai se sentir bem à vontade na companhia deles. Não é? Eu me sinto à vontade na companhia deles, porque eu sei que eles são como eu e eu como eles. Somos pecadores, falhos, imperfeitos. A fé, mesmo que ela vacile, todavia, sendo a fé verdadeira, ela nunca se apaga. Ela nunca se extingue. Ela renasce, ela nos levanta. Ela nos leva a pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer os nossos erros e caminhar, tentar caminhar no caminho da santidade, ainda que às vezes a gente falhe. Segunda coisa que eu notei aqui no capítulo 11 é que boa parte desses heróis da fé mencionados aqui, eles são desconhecidos. É bem verdade que há uns 20 e poucos que são mencionados por nome. Aliás, nem isso. Mas de repente ele diz assim, falta tempo para falar dos profetas e naquela relação de coisas, a gente percebe que ele está se referindo a gente que nós não temos nem ideia de quem é que ele está falando. Isso quer dizer que o fato de que você é uma pessoa de fé não quer dizer que você necessariamente será conhecido. Há muitos heróis da fé anônimos na história do povo de Deus. Alguns Deus destacou e sublinhou o nome. Mas há milhares e milhões de pessoas na história da humanidade, em todos os lugares onde a palavra de Deus chegou, dos quais você nunca vai ouvir falar e eles nunca ouvirão de você. Fazemos parte de um povo tão numeroso. E eu estou dizendo isso para que você se sinta bem acolhido no meio desse povo. Você não precisa ser famoso, não precisa ser conhecido. Deus no meio do seu povo tem aqueles que ele destaca, e tem aqueles cujo nome nunca vão aparecer nas páginas da Bíblia, como o meu, por exemplo, ou o seu. Mas ainda assim, temos a mesma fé desse pessoal, que aqui é citado. Terceira coisa que eu queria destacar aqui do capítulo todo, é que a fé que estas pessoas tiveram não era um salto no escuro, não era uma força assim que eles fizeram para acreditar em alguma coisa que eles sabiam que era mentira ou que era falsa. Não era algo psicológico, mas era uma confiança firme em Deus e nas suas promessas. Ainda que essas promessas falassem de coisas futuras e coisas invisíveis. Eles confiaram em Deus e na palavra de Deus. Que Deus haveria de cumprir tudo o que Ele disse. Que Deus haveria de fazer tudo o que havia dito. E se você me pergunta, onde é que eles encontraram as promessas de Deus? Deus outrora falou de muitas maneiras e de muitas formas aos nossos pais pelos profetas, visões, sonhos e revelações. Mas essas visões, sonhos e revelações, elas foram sendo escritas, foram sendo registradas naquilo que hoje nós conhecemos como a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática.
Então, nesse sentido, nós estamos até numa posição melhor, porque eles não tinham a revelação completa. Nós temos. Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, onde toda a revelação de Deus para nós está escriturada de maneira infalível. E é aqui que nós baseamos a nossa fé. Não é nas nossas emoções, não é nas nossas experiências, não é o que os outros dizem, mas na palavra do Deus que não pode mentir. É aqui que a fé se ancora. É aqui que ela tem sua base e o seu fundamento. A quarta lição que eu queria tirar desse capítulo, e aqui eu quero chamar a sua atenção para isso, eu acho que esse ponto aqui é um dos mais relevantes, é que a fé nem sempre nos livra de tribulações, problemas, angústias e adversidades aqui nesse mundo. Vocês perceberam uma espécie de contradição? No verso 34 ele diz assim, pela fé escaparam do fio da espada. E no verso 37, pela fé morreram pela espada. Então, a fé pode livrar você da espada ou pode levar você para a espada. Ele diz aqui, pela fé, fecharam a boca de leões e apagaram o fogo, diz no verso 33. Aí chega no 37 e diz, pela fé foram torturados, apedrejados e cerrados no meio. Não acredite naqueles que, mentindo, dizem a você que se você tiver fé, você nunca vai ter problema nesse mundo. Que se você tiver fé, você vai ter vitória sempre. Que pela fé você vai conquistar os inimigos, conquistar o que é seu, receber de volta o que é seu. Não acredite nisso, porque esse capítulo está provando claramente que às vezes pela fé você escapa do fio da espada, mas às vezes pela fé você vai morrer pela espada. Você pode tapar a boca de um leão, mas Deus pode lhe colocar na boca do leão. Lembra daquele episódio dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei chamou e disse, se vocês não negarem o Deus de vocês, eu vou jogar vocês dentro da fornalha acesa. E quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? O que é que eles disseram? Se Deus quiser, Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha do mesmo jeito. Naquela hora Deus quis salvá-los, mas não salvou João Batista de morrer decapitado pelo rei Herodes. Então não acredite em falsos profetas, em cuja Bíblia não tem Hebreus 11. Quando eles dizem para você que se você tiver fé em Deus, fizer sacrifícios, você sempre será vitorioso, você vai dar tudo bem para você, você vai ter prosperidade, as portas vão se abrir e você vai conquistar o que é seu. Abra Hebreus 11 e peça para ele explicar como é que pela fé nós conquistamos reinos, mas pela fé nós andamos errantes pelos montes sem ter onde morar. Cabe-nos confiar em Deus, mas o destino que Deus vai nos dar, o caminho que Ele vai conduzir a nossa vida, a Ele pertence. E tem horas que apraz a Deus abençoar os seus filhos que creem, com bênçãos, vitórias, conquista de reino e de promessas. Mas às vezes apraz a Deus tomar aqueles que creem nele e expô-los ao mundo, como opróbrio, vergonha, miséria, sofrimento e dor. Você deveria seguir a Deus e amar a Deus e crer em Deus, não pelo que Deus pode lhe dar aqui nesse mundo, mas por aquilo que Ele é. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos. A quinta lição que eu tiro desse texto é que a fé, sendo verdadeira, ela sempre vai conduzir a atitudes, a ações, a decisões práticas. Perceberam isso? Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, cicrano fez isso. Nessa lista nós temos o exemplo de pessoas que pela fé obedeceram a Deus, tomaram decisões, arriscaram sua vida, suportaram sofrimento, renunciaram riquezas, enfrentaram os poderosos. A fé verdadeira se traduz em atitude, em obras, em comportamento, mudança de vida.
Não é uma coisa só daqui, não. Essa fé mencionada aqui no capítulo 11, que é a fé salvadora, ela não é uma fé intelectualizada, não é um conhecimento teórico de Deus, mas uma experiência real com esse Deus, de tal maneira que você o vê pela fé e vê o futuro no presente. Você tem convicção dos fatos que não se veem e você tem esperança certa daquilo que Deus prometeu que haveria de acontecer. Isso lhe faz corajoso, isso lhe faz confiante, disposto a fazer o que é certo e tomar as decisões necessárias. A última coisa que eu queria destacar aqui é que nós aprendemos desse capítulo que Deus tem apenas um povo e cuja marca é a fé nele e nas suas promessas e na promessa da vinda do Messias. A nossa fé é muito antiga, irmãos. Ela vem desde Abel, que é o primeiro a ser mencionado. É uma fé que vem sendo transmitida de geração em geração, passando de pai para filho, de evangelistas para descrentes. É uma fé que vem sendo anunciada ao mundo há milhares de anos, não é uma coisa nova, recente. É uma fé que jamais será apagada do mundo, pelos ímpios, pelos demônios, pela ação dos poderosos, mas ela vai permanecer até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. No trecho que acabamos de assistir, o pastor nos apresenta algo fundamental. A fé não significa perfeição, mas confiança em Deus. Muitas vezes, olhamos para os heróis da fé da Bíblia e pensamos neles como pessoas impecáveis, que nunca duvidaram ou falharam. Mas a realidade é bem diferente. Quantas vezes nos sabotamos achando que não somos bons o suficiente para servir a Deus? Que nossa fé é fraca demais? Que já erramos tanto que não há mais jeito para nós? Essa mentalidade não vem de Deus. Vem do inimigo, que quer nos manter paralisados pelo medo e pela culpa. Outro ponto essencial abordado no vídeo é a falsa ideia de que a fé sempre traz prosperidade e vitórias visíveis. Quantas vezes ouvimos que, se você tem fé, Deus vai te dar tudo o que deseja? Mas a Bíblia nos ensina o contrário. A fé verdadeira não é um bilhete para uma vida sem problemas. É um compromisso de confiar em Deus mesmo quando tudo dá errado. Foi isso que sustentou os heróis da fé. Muitos deles foram perseguidos, sofreram injustiças, perderam tudo neste mundo, mas permaneceram firmes porque sabiam que Deus tinha um propósito maior. Se queremos viver uma fé genuína, precisamos parar de nos sabotar com dúvidas, medo e conformismo. Precisamos crer que Deus nos chamou, nos capacita e nos sustenta. Então, a pergunta que fica para você é: você está vivendo pela fé ou está se sabotando sem perceber? Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.